Hoje, quase 45 milhões de brasileiros dependem do salário mínimo. Pessoas que têm carteira assinada, então anualmente esperam aí um aumento de acordo com, no mínimo, a inflação, o que nunca aconteceu. Mas o novo governo ele aumentou o salário mínimo, que estava ali em R$ 1.302 e agora está em R$ 1.320, uma última alta aí com um ganho real de 2,8%. Eles consideram a leitura do INPC para o aumento, só que no acumulado do ano passado foi de quase aí 6%. Né? Para quem não está familiarizado, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Basicamente, é uma leitura de poder de compra do salário dos brasileiros, ou seja, é um ganho real, incompatível com a perda de renda por conta da inflação. Isso, lógico, sem levar aqui em discussão a taxa de juros, que para o consumidor pesa bastante também. Foi algo que foi comemorado por muitas pessoas que não entenderam muito bem aí o contexto da situação. E você vai entender o porquê disso, tá? Só para você ter aí uma ideia, os deputados estaduais aumentaram os próprios salários de R$ 25.322,25 para R$ 29.469,99. Apenas os deputados, tá, do Pará, Alagoas, Piauí e Rio de Janeiro não se deram aumento para janeiro desse ano. O restante se achou merecedor. E os gastos extras aí com esses aumentos vão ser de cerca aí de 259 milhões de reais em 3 anos. Dinheiro público. Vale lembrar que vão ter mais 3 altas aí até 2025. E o Senado, lógico, não poderia faltar, né? Aumentou o salário do executivo, ou seja, presidente, vice-presidente, ministro, parlamentares, para R$ 39.293. Isso há 2 meses atrás. E aprovaram também um aumento antecipado de reajuste salarial que vai até 2025. Tá? Vai para R$ 46.366. Em abril desse ano, tá, já vai ser aumentado automaticamente para R$ 41.650. Isso sem contar com os privilégios, verba gabinete, auxílio moradia, previdência social especial, plano de saúde, entre muitos outros, que é só você dar uma pesquisada aí para poder entender melhor. É um assunto que pouca gente tem coragem de falar, mas é um dinheiro público que sai do seu bolso. Dá uma olhada aí nessa imagem que vai aparecer na tela. Essa é uma tabela com o salário que vai ser aumentado já em abril. Ela mostra, tá, o salário dos parlamentares versus a renda média da população dos países. Olha quem é que está liderando em primeiro lugar de salários mais altos em relação à renda média da população. Brasilzão liderando, né? Como sempre, essas coisas aí. É uma desproporção 15 vezes mais, 15,2 para ser exato. Basicamente, tá, eles ganham mais de 1.400% acima de um brasileiro que tem aí uma renda mediana, ou seja, uma renda média. Estou usando aqui como exemplo a última leitura, que estava ali em R$ 2.700. Eu falo muito sobre economia e investimentos aqui, mas tudo que impacta a economia real e os gastos públicos influenciam não só na perda de renda dos brasileiros, na inflação, né? Presidente achando que baixar os juros na canetada pode ser algo muito bom, na verdade seria catastrófico. Um presidente que defende também o fim do teto de gastos, né? Que por mais que não seja perfeito, foi de longe o melhor arcabouço fiscal que o Brasil já teve. Esses assuntos aí, eles são muito sérios e precisam ser discutidos pela sociedade, né? No caso, eu e você que está escutando aí. Inclusive, deixa aí seu comentário e me diz o que é que você acha disso. Outra coisa que pareceu muito lindo aos ouvidos de muitas pessoas, tá? Que foi o assunto, né, do Supremo Tribunal. Tá vasculhando, né, sobre a constitucionalidade do decreto assinado lá atrás pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que dá o direito do empregador poder demitir um funcionário sem justa causa e, em troca, pagar uma multa a ele de 40%, tá, do tempo de serviço, fora ali FGTS. É um processo que já está aí há mais de 25 anos, tá, por pressão da CUT, principalmente. Lembrando que quem tem direito constitucional de julgar esse assunto em específico é o Congresso Nacional. Mas enfim, caso o STF decidisse que naquele momento o decreto foi inconstitucional,
tá? Afinal, ele foi feito exclusivamente por conta da adequação do Brasil à Convenção Internacional do Trabalho, que aconteceu lá em Genebra, lá atrás, em 1982. Era um tempo onde o socialismo estava ganhando muita força, né? E ainda mais com os sindicatos. E se você não pode demitir alguém que não se adeque à cultura da sua empresa, ou muitas vezes é um enrolão, né? Não estou generalizando aqui, tá? Já fui CLT também e já vi muito isso, inclusive. O empregador, ele corre o risco aí de ser processado e muitas vezes temer demitir alguém sem justa causa. Eu não estou puxando o saco de ninguém aqui. Existem dois lados da moeda. Existem consequências ruins para os trabalhadores, principalmente, tá, de carteira assinada. E eu vou explicar o porquê disso mais para frente, tá? Presta bem atenção. Por fim, o STF ele decidiu que não ia julgar diretamente a demissão sem justa causa, mas sim a saída do Brasil à Convenção 158, que dá na mesma coisa, cara. Parece uma piada, mas não é, né? Quando sai algo assim de maneira negativa, sempre tem um jeito, lógico, como sempre, de maquiar as coisas, indo para um caminho onde poucos entendem, né? Onde poucos têm a noção de como é que realmente funciona, ou seja, uma maneira popular de dar uma desviada do assunto. Mas enfim, basicamente, se um funcionário só pode ser demitido sem justa causa, ele logicamente não pode receber de jeito nenhum o FGTS, nem muito menos o seguro-desemprego, né? Sabe o que significa? Menos gasto por conta ali do seguro-desemprego e mais dinheiro retido para uso público, se assim for julgado. E outra coisa, aquela multa lá rescisória de 40% do período trabalhado, tá? Esquece. Mas, na sua opinião, quem seria mais beneficiado aí? O trabalhador? Mas existe um lado ainda pior, quando a gente vai falar de uma maneira mais ampla, com, lógico, né, os julgamentos que estão sendo usados como uma luta ideológica. E sabe o que aconteceu em países que adotaram essa prática, ou até mesmo ideologia? Olha ao seu redor. A Argentina está bem? O gasto público irresponsável e a ideologia estragaram o país. E a ignorância ou malícia estragaram a economia, consequentemente o peso argentino. Da Venezuela ninguém nem fala mais. Mas e a Nicarágua? Será que ela está bem? Será que ninguém vê as notícias vindas de lá? E Cuba? Cuba está bem? As pessoas fazem filas para poder comprar produtos porque no comunismo ter um negócio de sucesso escalonado não é nada popular. Lá tem um horário até para usar energia. Dá uma pesquisada para você ver. Em 2021, Pedro Castillo, observa bem, ele venceu lá no Peru. Gabriel Boric, ele venceu as eleições no Chile e pela primeira vez da história da Colômbia foi eleito um presidente de esquerda, né, o Gustavo Petro, que disse inclusive, né, que ele vai pedir ajuda da ONU para o combate à corrupção no país. Sabemos que os países em desenvolvimento foram que mais sofreram com a inflação global. A China é um comunismo que usa o capitalismo para poder crescer, capitalismo de Estado. Porém, ela controla quem cresce até aonde pode ir de nível. Ou você desaparece, né, se não obedecer, ou é abduzido, vai saber o que acontece com os bilionários de lá. Se engana quem acha que nesse teatro das tesouras aí existe apenas o interesse em eleição ou em fazer o bem, né? Aquele papinho de todo mundo tem que ser igual. É um jogo de luta ideológica, tá? Para concentração de poder no Estado. Só isso, sempre foi isso. Tá nos livros, em documentos, artigos. Tá cravado na história, tá? De governos ao redor do mundo e ainda atrocidades, né? Quando a gente fala sobre a extrema esquerda ou comunismo, né? Que é chamado os seguidores do Lenin e do insano do Stalin. Por mais que tentem afastar, né, com esses discursos lindos de igualdade, um pouco dos fantasmas ali do passado, a estrada sempre leva para o mesmo destino de controle absoluto da população por meio da miséria e da consolidação dela para poder ela ser usada como um discurso de ódio contra capitalistas, liberais e no caso mais recente aí, tá, que todo mundo consegue ver isso, se você tiver olhos e ouvidos para ouvir, contra conservadores e qualquer um que tente contrariar as ideias, tá, ou decisões, tem aí um risco seríssimo de processos, prisões, multas, algo que foge totalmente da ideia da democracia. Como se fosse uma caça às bruxas. Quem está antenado aí sabe do que é que eu estou falando. Mas o mais assertivo não é olhar,
tá? China, como eu estava citando aqui como exemplo anteriormente. No caso ocidental, nosso caso, né, que temos uma cultura bem diferente da deles, o que acontece à nossa volta, historicamente, tá? Entre os nossos vizinhos, acaba acontecendo aqui também. Repetindo, historicamente. Não sei se uma influência ideológica por moda, né, pelos socialistas de apartamento, ou herdeiros que nunca trabalharam duro, ou uma distorção cultural, mas o fato é que, com políticas antiliberais, corre o risco de muitos empreendedores se cansarem daqui, porque se paga muito imposto e praticamente não se tem retorno algum. Fora as empresas que entraram em recuperação judicial, quebraram, tá? Além de ser muito caro manter também um funcionário. Afinal, se você paga o mínimo, gasta o dobro como despesa. Se não tivesse esse negócio de salário mínimo, o trabalhador poderia até ajustar por meio do contrato, por exemplo, o ganho dele de acordo com a inflação. Eu sei que não é algo comum, mas o contrato lhe dá uma liberdade. E aí um trabalhador ele poderia ganhar muito mais, né? Só que não teria tanta grana segurada pelo governo. Por isso, não se tem interesse nenhum nessas questões aí. E se criam também diversas justificativas porque seria algo ruim para o trabalhador. Não sei se você entendeu onde eu quero chegar com esse assunto, mas existem muitas formas de uma fala mansa e notícias tendenciosas usarem esse tipo aí de notícia para poder favorecer uma retórica populista, como se isso fosse realmente bom para um trabalhador comum. O comportamento político que a gente vê aqui hoje no Brasil é de longe muito, mas muito diferente de países desenvolvidos, superpotências democráticas, porque aqui se burocratiza ainda mais as coisas, né? Em vez de poder simplificar tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Afinal, o trabalhador de hoje ele pode virar um empreendedor de amanhã, mas acaba sendo muito difícil para uma pessoa que ganha um salário mínimo e empreender de uma maneira formal, lógico, né? Porque paga tanto imposto e tem tanta burocracia maquiada, ou seja, algo que realmente poderia enriquecer o país é a desburocratização, né? E ela acaba afetando tanto o empreendedor que se sufoca para poder crescer, gerar ainda mais empregos, renda e imposto para o governo, quanto também para o brasileiro mediano que está querendo empreender, montar um negócio, como a gente costuma falar. Só que esse caos aí, ele acaba sendo muito bom para quem arrecada imposto, para quem usa a desigualdade como arma de voto, né? E assim, nosso país vive num looping aí infinito, um ciclo onde apenas 1% sai na frente. Afinal, hoje, o empreendedorismo, ele é para os loucos mesmo. Lidar com ciclos econômicos, mudanças de lei, uma nova burocracia que surge repentinamente, né, por uma canetada aí ou uma decisão de última hora, um imposto que aumentou, um fornecedor que cobra mais caro por conta da inflação que beira aí no pescoço, e isso continua se repetindo, porque proposta boa tem, mas gerar riqueza não elege político de esquerda. Afinal, desigualdade é uma ferramenta para conquista de voto, conquista das massas, né? Assim que o Karl Marx falava, né? Faz parte da cultura arrumar culpados em vez de buscar soluções. Inclusive, essa é a diferença entre quem tem sucesso e quem está no fracasso. Por isso que as moedas mudam de nome aqui, sai presidente, entra um que tenta melhorar um pouco e é apedrejado porque as coisas melhoraram, né? E o ciclo ele vai se repetindo aí, porque a única coisa que fica bom para eles é a pobreza mesmo. Deixa a sua opinião aí, mesmo que você não concorde comigo, pra gente poder bater aquele papo legal, tá? Se inscreva e ative as notificações, porque os inscritos têm preferência aqui nas sugestões de vídeo, até moral na mudança de dinâmica do canal, né? Outra coisa, não esquece aquele likezão aí que acaba apoiando a gente e incentivando também. E uma coisa que eu tava procurando já há um tempo, tinha deixado até um aí para vocês baixarem, que é uma planilha. Essa é diferente de todas as outras, esquece qualquer planilha que você já viu, ela é completa para quem investe na Bolsa de Valores, mostra a variação do patrimônio em tempo real. Com a bolsa, ela mostra cotações em tempo real, valor patrimonial de cada posição, preço médio, ganho de capital, lucro de trades, a rentabilidade da carteira, tá? Ou acumulada ou
todo o tempo que você está investindo. Ela também mostra a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Isso tudo em um único arquivo. Esquece aquele monte de planilha que você vê nos lugares aí. E outra que são todas as classes de ativos que estão na bolsa, né? Com exceção, lógico, das criptomoedas. Até porque o foco é o controle do patrimônio. Sabemos que as criptomoedas ainda não têm aí uma regulação muito boa aqui no Brasil. E o mais importante, o cálculo para o pagamento mensal da DARF, né? E declaração anual de imposto de renda, que você faz tudo na própria planilha. Não perde tempo e já dá uma clicada aí no link que a gente está deixando aí na descrição. Valeu, um grande abraço e até a próxima.